Agora vamos ao exemplo da preparação do fundo, tá? Para preparar, no caso, para simular a parede, eu vou usar uma chapa de tipo Eucatex, tá? E para simular o móvel, eu vou usar uma chapa de madeira, tá? Então eu vou pegar a base resinada, tá? Que é essa tinta especial, fundo branco, né? Uma tinta bem resistente. Nesse caso eu tenho uma chapa um tom escuro. Provavelmente eu vou precisar umas 3 demãos de fundo aqui, tá? No caso de uma parede, normalmente ela já vai estar branca, então uma demão é o suficiente, tá? No caso de passar mais de uma demão, espera secar pelo menos uma meia hora, tá? Aí vai depender muito do clima do dia, se tiver muito calor, muito frio, né? Aí altera o tempo de secagem, né? Então eu pego aqui a manejinha e vou passando. Aqui eu estou usando um rolinho de espuma, mas poderia também ser um rolo de lã de carneiro, tá? Então aqui eu tenho a primeira demão. Eu espero secar, depois passo mais demão se for necessário. Tá, então seria isso aqui. Tá? Agora eu vou mudar essa placa. E vou trabalhar com a madeira. Então, no caso, essa madeira ela vai simular o móvel, né? É claro que os móveis, às vezes, vai ter alguma curva ou alguma posição diferente de trabalhar. O que se recomenda é que trabalhe sempre no sentido do veio da madeira, tá? Nesse caso, eu vou usar o pincel, que vai fazer com que a tinta penetre melhor nos fios da madeira, tá? É claro que nessa fase a madeira já está lixada, tá? No caso do móvel, quando vocês forem fazer, primeiramente vai ter que ser feito o trabalho de lixa, vai ter que remover. Normalmente vai estar com algum tipo de verniz, ou algum tipo de cera, ou mesmo uma tinta, então vai remover sempre no sentido do veio da madeira. A apostila vai constar aí a numeração das lixas que vai ser utilizadas, tá? Então eu vou pegar aqui a base resinada. E vou passar sempre no sentido do veio da madeira, tá? Às vezes acontece, dependendo do tipo de móvel, que fica difícil seguir o veio da madeira, mas são raras exceções, às vezes algum cantinho, né? Então aí pode passar de maneira diferente. Bom, então aqui eu tenho, no caso, a madeira já com fundo passado, tá? Nesse caso eu tenho uma madeira clara. Provavelmente eu passaria menos fundo por ser uma madeira clara. Agora, se for uma madeira escura, por exemplo, uma embuia ou mesmo uma madeira avermelhada, um mogno, eu com certeza teria que passar umas 3, talvez 4 demãos de fundo branco. Aí dependendo da técnica. Existe uma técnica depois também, mais no final do curso, que vai ser apenas uma demão, que é para valorizar justamente o veio da madeira, tá? Então aqui eu tenho o fundo já branco preparado, no caso da madeira, tá? Eu tenho também agora aqui aquela plaquinha já preparada também com fundo. Nesse caso eu passei 3 demãos de fundo branco por ser uma chapa de tom assim mais escuro, né? Então já está preparada. Agora eu vou dar uma dica na questão de superfície de madeira de móveis, tá? Que é o seguinte: aqui eu tenho uma madeira clara. Se eu tiver uma madeira muito escura, por exemplo, o próprio mogno, que é uma madeira avermelhada, ou mesmo a embuia, que é escura, a dica que eu dou, após ser lixada a madeira,
depois que é removido o verniz, cera, seja lá o que for, para fazer a pintura nova, passa uma demão de fixador resinado, tá? Que o fixador ele vai evitar o seguinte: quando você faz uma técnica muito clara em cima de uma madeira escura ou avermelhada, a tendência com o tempo é aparecer algum tipo de mancha. Então esse produto, o fixador, vai isolar a madeira da tinta, ou seja, vai funcionar como um tipo de selante e vai evitar que apareça manchas no futuro no trabalho, tá? Isso mais aconselhável para quando você faz então a técnica muito clara em cima de um fundo muito escuro ou avermelhado.